Qual a chance de o zagueiro Barbosa do Botafogo virar reforço do São Paulo na metade do ano? Essa notícia explodiu como uma bomba nas redes sociais e tem muito torcedor são paulino dando o negócio como certo. O que eu fiz? Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa importante do departamento de futebol tricolor. Essa pessoa admitiu que o São Paulo busca um defensor para a metade do ano, a janela reabre em 20 de julho. E essa busca se dá porque o São Paulo não tem mais o Arboleda, embora a rescisão do contrato não tenha sido assinada, o Arboleda já é dado como carta fora do baralho. Sobre Barbosa, o jogador é bem avaliado no São Paulo, mas o tricolor considera impossível contratá-lo no meio do ano. Isso porque o Barbosa tem vínculo com o Botafogo até dezembro, por lá ele é titular absoluto e mais. É natural que até 20 de julho o Barbosa já tenha completado pelo menos 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de defender outro clube da Série A. O Barbosa já tem 8 jogos na atual edição. Importante registrar que o argentino não renovou seu contrato com o Fogão, as tratativas que estavam avançadas nos primeiros meses do ano foram interrompidas, ninguém sabe ao certo motivo. O que dá é para o São Paulo tentar assinar um pré-contrato com Barbosa agora, a partir de julho, para que ele se torne reforço do São Paulo a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas a ideia do São Paulo é ter alguém para a metade do ano, até para repor a saída do Arboleda. Só para responder a mais 2 dúvidas, não daria para o Arboleda ser trocado pelo Barbosa? Não. O Arboleda vai ter seu contrato rescindido, embora as negociações com seu empresário estejam complicadas. Ah, mas e a possibilidade de o Ferrarese ser trocado pelo Barbosa? Não faria nenhum sentido para o São Paulo. O Ferrarese é alguém avaliado em 6 milhões de euros. O Barbosa está a pouco mais de 6 meses do fim do contrato. Para o São Paulo seria um péssimo negócio. Diante desse cenário, se for contratado, o Barbosa só deve chegar ao São Paulo em 2027. Só para completar, São Paulo deve usar força máxima na partida contra o O'Higgins. Time chileno, noite dessa terça-feira, no Morumbi, partida da Sul-Americana. E o fato de usar o time titular só reforça a tese de que o Roger Machado segue precisando de resultados, sob o risco de ser demitido nos próximos dias. E você, gosta do Barbosa? Caberia no São Paulo? Use espaço para comentário e opine, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bom, vamos lá, hein? Bom, São Paulo hoje então tem a nossa live, tem o jogo contra o O'Higgins. Qual que é a importância que São Paulo tá dando pra Sula, ô Hernan? Virou assim? Tem esse foco assim ou hoje não? Tanto que hoje joga com o time considerado principal, né? O Caleri volta, Luciano estão trabalhando para ele voltar também no time. Então, assim, o que é importante a gente falar é que, assim, como diria Bruno Andrade, para além da Sul-Americana, do São Paulo criar aquela gordura, fazer 6 pontos, precisa vencer diante do seu torcedor para não ter a pressão que já está muito grande em Roger Machado e na diretoria, vamos colocar Rui Costa. Então, assim, hoje, depois do resultado contra o Vitória, foi um resultado muito ruim, onde São Paulo não teve atuação, São Paulo foi tic-tac, como disse o próprio Jair Ventura, poderia ter sido mais. E aí o Roger, no discurso do Roger, o jogo foi equilibrado, aquela coisa toda, foi um gol assim, gol assado. Não estou criticando aqui a fala do Roger, mas ela é um pouco desconectada daquilo que o torcedor viu no jogo do Barradão. Então há sim uma pressão nos bastidores em cima do trabalho do Roger, né? Uma inquietação de bastidor no Morumbi, de pessoas próximas ao presidente Macis, pedindo para trocar. E tá assim, desse jeito. Ah, mas por que tá pedindo para trocar? Porque tem um técnico que foi campeão com o São Paulo que está livre no mercado, que é o Dorival. Então há uma pressão. Vocês vão deixar outro clube trocar de treinador e levar o Dorival? Essa é o questionamento interno no São Paulo de pessoas próximas do Macis. E essa pressão naturalmente cai sobre o Roger, né? E Rui Costa, que foi quem acabou escolhendo, bancando, óbvio que junto com o Macis, com o Rafinha e tal, mas foi quem deu a cara na coletiva para defender a contratação do Roger quando saiu o Hernan Crespo. Então há uma pressão hoje em cima e o torcedor pede a saída do Roger e naturalmente uma saída do executivo de futebol. Então esse jogo de hoje contra o O'Higgins, ele tem algo além do resultado em si e de criar 6 pontos e sair na frente no grupo da Sul-Americana.
é vencer no Morumbi diante do torcedor e convencer esse torcedor. A vitória contra o Cruzeiro foi uma vitória que, não, beleza, vamos dar um voto de confiança. Aí daqui a pouco, o O'Higgins foi um jogo que, a Sul-Americana foi um jogo que não dá nem para contar, pelas condições climáticas e tal. Mas ganhou, ganhou, mas o jogo contra o Vitória é assim, o tanque do Roger tá muito vazio. Então assim, se ele vai lá, acelera, coloca um pouquinho, vai até o limite... Parece que vai entrando na reserva sempre, Não, né? eu diria para vocês assim que quando ele vence o Cruzeiro e vence a Sul-Americana, vai para a reserva. Só que aí a derrota pro Vitória... Entendi. O tanque fica vazio Mas de ele novo. já chegou no São Paulo, como até você falou, com o tanque vazio de uma certa maneira, Cara, eu vou né? dizer uma frase aqui. O Roger Machado, que pode repercutir, não tem problema nenhum. Eu falo isso porque eu ouço muito nos bastidores e tal, e converso com muita gente de São Paulo. Roger Machado chegou ao São Paulo demitido. Isso é bem pesado. Então, quer dizer, ele vai precisar ter uma sequência de 4, 5 jogos, 4, 5 vitórias ou jogos... Um clássico, ganhou... vamos pegar uma sequência a partir... Vamos pegar a partir de hoje? Isso, venceu o Vasco venceu o Vasco no fim de semana. Que é difícil porque é lá, né? É lá em São Januário. Sim. Venceu hoje o O'Higgins, fez 6 pontos. Venceu o Vasco. Vence a primeira da Copa do Brasil contra o Juventude, que é um time que é chato e já eliminou o São Paulo. Mas é no Morumbi esse jogo. O primeiro jogo é no Morumbi. Aí você tem que vencer o Mirassol. Também no Morumbi. Não é no Morumbi, é no Guarani, lá no Guarani. É verdade, ele falou aqui. Mudou. Lá no Brinco de Ouro. E aí depois você vai para o clássico no dia 10 de maio contra o Corinthians, em Itaquera, lá na Neoquímica Arena, vencendo. Se o São Paulo pega um elevador e começa a ter uma sequência de vitórias, o bastidor dá uma acalmada, o tanque do Roger fica cheio. Só que assim, se ficar um 8,80 do jeito que tá... Então, mas ruim. aí é o seguinte, o natural é que o São Paulo, como qualquer equipe, oscile. Ganha um jogo aqui, ganha outro ali, empata, é um time perde. de formação, mas o problema Quem não vai oscilar é o Palmeiras e o Flamengo, e olhe lá. O problema é que quando você tem um treinador que ele já chega com uma rejeição gigantesca, não adianta, não tem tempo. Não tem tempo. E aí entrou um ingrediente maior dessa questão do tanque, que é o Dorival no mercado. Dorival é uma sombra, né? É gigantesca. Agora sim, vamos fazer um exercício aqui muito, muito simples. Digamos que o São Paulo, ao invés de ter contratado o Roger Machado, tivesse contratado o Felipe Luiz ou o Arthur Jorge, que era impensável, mas vamos trabalhar, vamos fazer esse exercício. Se o São Paulo tivesse perdido para o Vitória da maneira que perdeu, se tiver empatado com o O'Higgins e perdido pro Vasco, calma, o time tá em formação, temos que trabalhar e tal. Se é o Roger, tchau, Roger. Do tipo, vamos confiar porque vai ter a paralisação pra Copa, vai ter um mês de trabalho ajustar, e tal. pode ter uma janela com reforço outro. Esses caras chegariam em São Paulo todos respaldados já, ainda mais Total. pelo trabalho que eles fizeram. O Roger, ele já chegou com uma rejeição muito grande, né? Eu falei até com uma pessoa do São Paulo nos últimos dias, assim, como o Hernan trouxe e o que eu ouvi, é que existe uma cobrança muito grande por uma melhora, o São Paulo pode entregar mais, mas eles confiam que o Roger tem capacidade de reverter essa situação. Que ele tem potencial para evoluir, tem margem para evoluir, então a questão do Roger é isso. A vida dentro do CT é diferente da vida da rede social. Você sempre fala isso. Sim. E no São Paulo não é diferente. O trabalho é um trabalho que tem variações, é um trabalho que o Roger puxa o jogador e tal. Só que assim, esse resultado contra o Vitória, ele deu até uma baqueada no elenco. Claro. Deu uma baqueada no elenco. Então, assim, o trabalho, ele segue no CT, é um trabalho que é bem avaliado pelos jogadores, só que assim, quando a coisa começa a tomar um corpo, quando a coisa começa a ficar muito esse papo de diz que diz, de bastidor e de pessoa próxima do presidente pressionando, não sei o que, conselheiro e tal, é um sinal. É um sinal. A gente não pode ignorar os sinais. Claro. A gente não está aqui especulando e nem torcendo contra ninguém, contra o Roger, contra o Rui Costa. São dois excelentes profissionais. Só que assim, o bastidor do São Paulo tá chato, cara. No sentido de tem muita gente incomodada, tem muita gente opinando, tem muita gente pedindo mudança. E o Maciz, então, ele tem esse tamanho, ele tem essa assim, condição de manter a ideia dele, ou ele acaba cedendo por conta das questões políticas? A convicção do Maciz na troca de Hernan Crespo para Roger Machado
ela era a mesma dos seus pares de diretoria ali, o Rafinha e o Rui Costa. O Massis, não é que ele foi na onda e aceitou e trocaram o treinador. Não, ele acreditava também naquilo. Naquela narrativa que foi construída da saída do Crespo, a chegada do Roger, o Massis apoiou, o Massis acredita naquilo, acreditou naquilo. Só que hoje, quando você tem uma pressão muito grande de pessoas próximas, de conselheiros, de oposição, de situação, aí a política ferve. Porque quando entra num ambiente político, as decisões são tomadas. Vídeo Corinthians. Claro, claro. Ou vai me dizer que o Dorival, com 2 títulos conquistados, se tivesse um ambiente político calmo no Corinthians, ele não estaria até hoje? Estável, exatamente. Então, aí, ó, tem algumas perguntas aqui no chat que são interessantes. Eu não sei se o Bruno Andrade tem essa informação, mas, ó, Bruno, estão perguntando se o Alexandre Barbosa pode ir pro São Paulo, do Botafogo. O Alexandre Barbosa, é que assim, o São Paulo, com a saída do Arboleda, olha o mercado de zagueiros. Quando eu perguntei sobre Alexandre Barbosa, me falaram, pode esquecer. Pode esquecer. Não tem como fazer esse movimento agora. É um jogador valorizado no Botafogo, é um jogador que ainda não renovou o seu contrato, mas tem essa discussão aí sobre renovação de contrato. É um cara que é querido, ídolo da torcida, não sei se é ídolo, mas perto disso, porque conquistou o que conquistou. Tá lá na história do Botafogo. Então, assim, o São Paulo fazer um movimento desse é estranho, assim, me chamaria muito a atenção. E o São Paulo não tá com grana para fazer esse tipo de movimento. Ah, mas pode colocar jogador e tal. Vamos lembrar, o Pablo Maia teve uma fratura no rosto, né? Teve que passar por cirurgia e era um jogador que o São Paulo tinha colocado como opção para troca na do Vitinho, quando teve aquele ensaio de troca com jogadores do Botafogo. Então, qual jogador iria, né? Mas o São Paulo está no mercado sim, observando os zagueiros para a janela. A renovação do Barbosa, que o Hernan trouxe, é até a questão que, assim, ele tinha conversas avançadas para renovar com o Botafogo, o contrato dele acaba no final desse ano, só que o Barbosa e o seu staff deram uma estagnada nas conversas, porque eles querem entender qual vai ser o projeto do Botafogo para os próximos anos. Se vai ter um time competitivo, um time que vai disputar títulos. Então eles deram uma esfriada nas conversas pela renovação por conta disso. Até o mesmo caso do Alex Telles, outro que é importante, ídolo do Botafogo, hein? Mas tem contrato que acaba em dezembro. E cabe muito time, hein, o Alex Telles? Ele já é um jogador com idade um pouco mais elevada, mas ele é importante. Então, porque aí o Hernan depois completa também do Arboleda, mas só para lembrar, né, Bruno, além da questão do Arboleda, o São Paulo negociou o Ferrarese também. Com o Botafogo. Com o Botafogo. Então são 2, né, jogadores. Tanto que foi o Tolói que jogou, não foi? Tolói e o Matheus Doria tem jogado também. Não é, Bruno? Tem essa questão aí na defesa do São Paulo, de composição de elenco. Sim, mas eu vou olhar por outro lado também, a questão do bom relacionamento entre Botafogo e São Paulo. Foram várias as tentativas de trocas de jogadores do Falafon, que a gente colocou em cima da mesa vários cenários, várias hipóteses, mas de fato, agora entrando mais numa questão de opinião do que propriamente notícia, o São Paulo precisa urgentemente de mais um zagueiro, de mais um central, como a gente fala aqui em Portugal, confirmando aí essa saída do Arboleda, seja ela mais amigável ou menos amigável. O problema é que o Roger mudou tudo, mandou aqui o Lucas Martins, ó, tirou o que deu certo e colocou a ideia errada. O Jaque mandou aqui, se eu não me engano, já vi esse bigode. Não viu o Felipe em outro lugar, não. Falou que viu você em outra emissora. Não viu. Só viu aqui. Tá? Vem aqui. Oi? Não tem aqueles tardes de domingo lá da Globo que tocava lá, Sandy Júnior? Nossa, ó. Sacanagem. Pode ser. Pode ser. Cara, pode ser lá. Olha o que ele mandou mensagem. Era você que estava nesse canal aqui, ó. Acabar de mandar aqui, ó. Não é, né? Aqui, ó. Não era, então. Não era não, tá? Não era. Não vou falar. Não era e não vai falar nada também. São Paulo tem que... Aí estamos falando da questão do Dorival. Fica quietinho. Então, é importante a gente falar o seguinte... Dorival não foi contactado. Isso. Respeitando todas as apurações de colegas, de outras pessoas que estão aí falando que o Dorival já foi contactado pelo São Paulo. Uma fonte muito, muito, muito próxima ao Dorival me diz que ele não vai conversar com ninguém que tenha técnico empregado. Faz parte da ética do Dorival. Ah, mas pode procurar o representante do Dorival, o Edson Codor. Cara, o Edson Codor é da família do Dorival.
Acho que ele vai, beleza, vou conversar eu aqui, fica você aí debaixo do pano. Não é, cara, ali é tudo muito às claras. Então, assim, o Dorival não vai conversar com o São Paulo se o São Paulo tiver um técnico. Ele já fez isso, né? Tipo, no sentido de... O Corinthians. Não ia aí conversar. O Ramon, beleza, aí Só depois... O Fabinho Soldado, à época, foi para Florianópolis, pegou um voo, ficou 2 dias lá em Floripa, Isso é verdade. negociando. Com o Ramon já fora. Então, assim, não adianta. Eu vou continuar batendo nessa tecla, confio muito na pessoa que me contou. Né? A pessoa, assim, é 10 de 10 essa fonte. Sei. Eu vou continuar acreditando. E, assim, conheço essa pessoa já há muito tempo, que é próximo ao Dorival, desde, sei lá, 2010 talvez. Então, assim, a pessoa tá junto com o Dorival, tá no dia a dia. E o papo é esse, cara, não teve conversa, não teve procura, não atenderia a ligação se fosse para falar sobre assumir o São Paulo agora com o Roger empregado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.